O limão siciliano, a espécie Citrus X limon, é o fruto de uma pequena árvore de folha perene originária da região sudeste da Ásia, da família das rutáceas. Conhecido em Portugal simplesmente como limão, diferencia-se de 3 outras espécies de frutas cítricas, chamadas de limões no Brasil, e de limas em Portugal, e mais conhecidas no Brasil, do que o limão siciliano, Citrus vezes latifolia ou limão Tahiti Citrus aurantifolia, ou limão galego, Citrus X limonia ou limão cravo. Apresenta diversas variedades cultivadas, sendo uma dezena delas frequentes, como, por exemplo, o limão Eureka, o limão Lisboa, o limão fino, o limão verno, o limão Vila Franca, o limão lunário, etc. Índice: uma história, 2 origem, 3 características, 3 tipos de limão, 4 partes usadas, 5 informações nutricionais, 6 propriedades, 7 produção, 8 produção no Brasil, 9 ver também, 10 referências. História: Citrus limon na Córcega. O limão siciliano foi trazido da Pérsia pelos árabes, disseminando-se na Europa. Há relatos de limoeiros cultivados em Gênova em meados do século XV, bem como referências à sua existência nos Açores em 1494. Séculos mais tarde, em 1742, os limões foram utilizados pela Marinha Britânica para combater o escorbuto, mas apenas em 1928 se obteve a ciência sobre a substância que combatia tal doença, batizado ácido ascórbico ou vitamina C, a qual o limão proporciona em grande quantidade. O sumo do limão contém aproximadamente 500 mg de vitamina C e 50 gramas de ácido cítrico por litro. Atualmente, é uma das frutas mais conhecidas e utilizadas no mundo. Popularizou-se no Brasil durante a chamada gripe espanhola, epidemia gripal de 1918, quando atingiu preços elevados, chegando a ser comprada por de 10 a 20 mil réis cada unidade. O limão siciliano tem origem no sudeste da Ásia, provavelmente no sul da China ou Índia. Sua história é, por vezes, pouco clara. Não era uma fruta comum no mundo antigo grego e romano. Vários fatos indicam que uma fruta cítrica parecida com o limão era conhecida, mas não se sabe se era o limão ou a cidra, uma espécie vizinha e muito semelhante, e não existem evidências paleobotânicas. Os gregos utilizavam o limão ou a cidra para proteger as roupas das traças. As primeiras descrições claras do uso da fruta para fins terapêuticos remontam às obras de Teofrasto, aluno de Aristóteles, que é considerado o fundador da fitoterapia. Os helenos utilizavam o cultivo de limoeiros, ou de cidreiras perto de oliveiras para preservá-las de ataques de parasitas. O limão pode ter sido retratado na arte romana. Há representações de frutas cítricas em mosaicos romanos em Cartago e há frescos em Pompeia, que possuem uma semelhança impressionante com laranjas e limões. Disse que Nero era um consumidor regular desta fruta, pois assim tentava se prevenir de um possível envenenamento. O limão também foi muito utilizado no Mediterrâneo de maneira ornamental em jardins islâmicos. Os egípcios do século XIV conheciam o limão. Ao longo da costa mediterrânea do Egito, as pessoas bebiam cascabe, uma bebida feita de cevada fermentada, folhas de hortelã, arruda, pimenta preta e limão. A primeira referência do limão no Egito é nas crônicas do poeta e viajante persa Nasser Khosroes, que deixou um relato valioso da vida no Egito sob o mandato do califa Fatímida Mostansir, 1035 a 1094. O comércio de suco de limão foi bastante considerável em 1104. Sabemos a partir de documentos em Geniza, Cairo, registros da comunidade medieval judaica no Cairo a partir do século X até o século XIII, que as garrafas de suco de limão, catarmizate, foram feitas com muito açúcar e eram consumidas localmente e exportadas no Ocidente. O limão tornou-se mais difundido no ano 1000, graças aos árabes que o levaram a fruta para a Sicília. A origem do nome vem do persa. Na Europa, havia o cultivo de limões reais em Gênova, em meados do século XV.
Em 1494, apareceram limões em Açores, enquanto que, na América, o limão e outros cítricos foram levados pelos missionários espanhóis após a descoberta de Cristóvão Colombo. A fruta também foi introduzida nos países do norte europeu, através de viagens marítimas, pagando-se por eles com bens valiosos, ou até mesmo ouro. Os frutos comprados eram revendidos a preços muito elevados nos países do norte. O limão foi considerado um produto de luxo, sendo usado principalmente como um ornamento e um medicamento. Posteriormente, os médicos tornaram-se conscientes de que a ingestão diária de suco de limão evitava surtos de escorbuto entre os marinheiros em longas viagens marítimas. Navios ingleses foram obrigados por lei a carregar bastante em suco de limão para cada marinheiro.